Aqui a gente tem uma outra pergunta. Mas quais são os principais sintomas da ansiedade? Se a gente está falando de uma ansiedade generalizada, que é o que a maioria das pessoas tem, é o tipo de ansiedade mais comum que existe, a gente está falando de quê? De algo que começa ali no início da idade adulta, mas na maioria das vezes as pessoas vão dizer: nossa, sempre tive isso a vida toda, desde criança, desde que eu me entendo por gente. Daí a gente já vê que uma primeira causa da ansiedade é o quê? É a genética. Se eu sou ansioso, se eu tenho ansiedade generalizada e eu tenho filho, a chance do meu filho também ter ansiedade generalizada é 4 vezes maior do que das outras pessoas. Então a genética tem um papel super importante na ansiedade. E quais são os sintomas disso? Primeiro, você vai ver um excesso de preocupação, uma antecipação negativa do futuro. E aqui é importante. Ansiedade não é ficar pensando no futuro. Ansiedade é antecipar negativamente o futuro. Então eu não estou pensando, nossa, como vai ser bom na sexta-feira que eu vou apresentar o trabalho, vai ser maravilhoso, todo mundo vai me elogiar. Não é isso que alguém com ansiedade pensa. Ele está pensando, nossa, eu vou chegar lá, vai dar errado, vai ser péssimo, todo mundo vai me odiar, eu vou perder um ano, minha apresentação vai ser ridícula, todo mundo vai rir de mim. Então eu estou antecipando negativamente o futuro. E isso é uma preocupação que a pessoa percebe como incontrolável. Porque pode perceber que a ansiedade é natural da vida do ser humano. Todos nós temos ansiedade e vamos nos preocupar com o futuro. E de vez em quando vamos antecipar negativamente o futuro. Mas no caso da pessoa com ansiedade mesmo, que é aquela ansiedade generalizada, essa preocupação ela é excessiva. Ela toma conta do pensamento, toma conta do tempo da pessoa. Ela está preocupada o tempo todo. E além disso, uma segunda característica importantíssima é o quê? Que a pessoa entende, percebe como muito difícil de controlar essa preocupação. Então, se alguém que não tem ansiedade está preocupado com algo, estou preocupado com os meus familiares, se eles vão ter Covid ou não, fico preocupado, ele consegue controlar aquela dúvida, afasta aquela preocupação e volta para a tarefa que ele estava fazendo naquele momento. Eu não acho isso tão difícil. Para a pessoa que tem ansiedade, não é bem assim. Ela está lá preocupada, antecipando negativamente o futuro e não consegue se desligar, se desapegar daquilo ali. Um outro sintoma da ansiedade, que é qual? A desconcentração, a dificuldade em se concentrar. Por que eu estou com a dificuldade de concentrar? Meu pensamento está tão longe, tão preocupado com tanta coisa, pensando no futuro, pensando aqui, pensando ali, que eu não consigo focar em uma coisa só. Então vocês vejam que a falta de concentração na ansiedade é uma consequência do sintoma da ansiedade. O que muitas vezes é confundido pelas pessoas como se fosse déficit de atenção e hiperatividade. E não é. A pessoa está simplesmente ansiosa. E se eu estou muito ansioso, muito preocupado, eu não foco naquele momento. Eu não consigo focar no aqui e no agora. Minha mente está em outro lugar. E essa questão é bem importante, que muita gente vai lá no médico, recebe o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, quando na verdade é ansioso. E aí o medicamento, o tratamento para TDAH não funciona para quem tem ansiedade. Pelo contrário, vai piorar. Por isso que a gente precisa tratar a causa, que é a ansiedade, não a desconcentração. E é muito comum pessoas ansiosas reclamarem da memória, ou até ficarem preocupadas. Nossa, será que eu não estou com problema de memória? Eu ando esquecendo muita coisa. Não é problema de memória. A memória da pessoa com ansiedade está perfeita, 100%. O problema é no foco, na concentração. É que a pessoa não foca e não se concentra o suficiente para gravar na memória. É como se ela estivesse ali numa estrada 200 km por hora e tentando lembrar o outdoor, os sinais que estão passando na estrada. Ela não vai conseguir lembrar porque está rápido demais. Eu preciso abaixar a velocidade desse carro para uns 60 km, aí sim eu consigo ler e gravar na minha memória. E um sintoma agora que a ansiedade pode ter também, e em geral estraga bastante a vida, é a irritabilidade. A irritabilidade faz parte do quadro da ansiedade generalizada. E é claro, se eu estou irritado, eu vou acabar afastando as pessoas. Eu vou querer tudo para ontem. Aí quando as coisas não saem e eu não consigo, não me aguento esperar aquele tempo ali, eu vou ficando ansioso, querendo tudo para ontem. Eu posso ficar irritado e tratar de uma maneira desagradável, mais rude as pessoas que estão próximas a mim, sem querer, é claro, não é por maldade, mas é um dos sintomas, é a irritabilidade. Um outro sintoma da ansiedade que as pessoas podem sentir é o cansaço, a fadiga. E claro, é meio que uma consequência, porque imagina que você tá ali
ali muito preocupado o tempo todo, muito ansioso o tempo todo, a sua musculatura vai ficar mais tensa, porque o seu corpo o tempo todo preparado para uma reação de luta ou fuga, porque ele está percebendo tudo como mais hostil na vida. E essa musculatura mais tensa vai me dar dores. Muito comum, no consultório a gente vê isso muito, que pessoas ansiosas têm dor no ombro, têm dor no pescoço, dor de cabeça no final do dia, e a sensação de estar esgotado, fadigado, que passou assim, um caminhão por cima, por assim dizer, né? Que lutou uma batalha inteira durante aquele dia. E na mente da pessoa, ela realmente lutou essa batalha, realmente foi bem difícil. Por quê? Porque foram tantos cenários trágicos que passou na mente de alguém ansioso, tantas preocupações e tantas coisas que nunca vão acontecer, que ela se sente esgotada. Além da questão da tensão muscular, além da irritabilidade, além dos vários atritos e desgastes que podem acontecer durante a ansiedade. Uma coisa comum também para alguém que tem ansiedade é de se cobrar excessivamente. Todo ser humano erra, né? Eu erro, vocês erram, todo mundo erra. Porém, para uma pessoa que errou e tem ansiedade, ao invés de pegar esse erro e falar, nossa, eu errei, deixa eu analisar o que eu fiz de equivocado, levar essa lição comigo e fazer diferente no futuro. Não, ela vai ficar ali, eu errei, remoendo, e se chicoteando por conta daquele erro, se chicoteando por conta daquilo, se punindo, na ideia de que a perfeição é possível. E é claro, o que eu estou falando de sintoma de ansiedade, nem todo mundo vai ter tudo igual, isso não existe. Cada pessoa tem a sua ansiedade e a gente tem também várias outras questões, como sintomas físicos mesmo, porque a ansiedade muitas vezes é sentida no corpo. E um resumo do que a pessoa pode sentir é o quê? Coração acelerado, respiração ofegante, essas dores pelo corpo, pode sentir tontura quando tiver numa crise de ansiedade, diarreia é muito comum. Eu tenho uma diarreia inicialmente, depois eu tenho uma constipação e urinar muitas vezes no banheiro, além daquela questão da hipervigilância, eu ficar muito atento ao ambiente. Sabe aquela pessoa que parece um radar, nada escapa a ela, né? Que quando é que nenhum detalhe passa despercebido? Já viram ali em um filme, se alguém arregala o olho assim, se alguém fica com o olho muito arregalado, você vai imaginar que ele tá o quê? Ele tá assustado. Quando é que eu vou vigiar o meu ambiente em cada mínimo detalhe? Quando eu acho que é um ambiente ameaçador. Imagina que você terminou de entrar numa zona de guerra. Você vai parar e ficar olhando cada mínimo detalhe. Nossa, aquela sombra que passou, aquela outra pessoa que tá ali, e aquela esquina, será que tem alguém ali? O que acontece na ansiedade é que eu fico hipervigilante, um radar olhando cada mínimo detalhe do meu ambiente, mas não existe ameaça no ambiente. O ambiente tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Então, se eu pudesse resumir o que seria muitas vezes a ansiedade é o quê? Você tem um alarme interno como se fosse um alarme de incêndio. E alarme é muito bom. Se está pegando fogo, o alarme de incêndio é maravilhoso. Ele vai tocar e vai te alertar para um perigo. O problema é se esse alarme começa a disparar quando não existe incêndio. Se esse alarme começa a disparar o tempo todo, se ele começa agora a disparar, por exemplo, no meio da tarde, de madrugada, e não tem fogo nenhum ali. Então, essa é a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade generalizada. É simplesmente um alarme que desregulou, que agora está tocando o tempo todo, aí que você começa a diferenciar. Então, você quer se livrar do alarme? Não, você não quer se livrar do alarme. Você quer um alarme que toque na hora correta. Você não quer ficar sem alarme, porque senão a vida vai ficar bem difícil.